O tema do trabalho são processos de fabricação mecânica de turbinas de usinas hidrelétricas. Aqui nós temos as características principais das turbinas utilizadas no mundo. Nós temos a turbina Pelton, Francis, Delias, Kaplan hélice, axiais, tubulares, bulbo e gerador periférico. Quais as diferenças entre elas? As diferenças estão na quantidade de água necessária para o movimento delas, para a geração da energia elétrica, bem como a altura do reservatório e a potência gerada. Sabe-se que em todas as turbinas, quanto maior a vazão de água de entrada para o movimento delas, bem como quanto maior a altura do seu reservatório, maior a potência gerada. Em destaque nós temos em vermelho as turbinas que são empregadas na geração de energia elétrica no Brasil. A turbina Francis, instalada na usina hidrelétrica Itaipu, a turbina Kaplan hélice na usina hidrelétrica Belo Monte e a turbina Bulbo, também na usina hidrelétrica Belo Monte. Quais as diferenças entre elas? Vamos então à tabela. A turbina Francis necessita então de 1 a 500 metros cúbicos de água por segundo. Um reservatório com altura entre 2 a 750 metros, uma potência gerada de 2 a 750 mil kWh, com rendimento de 92%. A turbina Kaplan hélice necessita de 1000 metros cúbicos por segundo de água, um reservatório com altura de 5 a 80 metros, uma potência de geração de 2 a 200 mil kWh, com rendimento de 93%. E a turbina Bulbo necessita de 600 metros cúbicos de água por segundo, um reservatório com altura entre 5 e 30 metros, uma potência de 100 mil kWh, com rendimento de 93%. Todas as turbinas são construídas de aço inox martensítico, com teor de carbono abaixo de 0,1%, e teores de cromo entre 12% e 18% e níquel entre 2% e 4%. O aço inox martensítico garante, então, uma alta resistência mecânica, bem como resistência à ação corrosiva. Nos demais slides estaremos entrando em mais detalhes. Toda usina hidrelétrica, nós podemos dizer que o coração dela está em sua respectiva turbina. Além da turbina, nós temos outros componentes que contribuem para o processo de geração de energia elétrica, componentes mecânicos e eletromecânicos. Esses componentes passam também por processo de fabricação mecânica. Podemos dizer, de modo geral, que existem diversos processos de fabricação mecânica, sem remoção de material e com remoção de material, que constituem, então, o âmbito de uma usina hidrelétrica. No caso aqui, estamos falando na parte mecânica e eletromecânica. Destacando-se, então, a fundição, a moldagem, nós temos também a laminação a quente, nós temos o forjamento a quente, a frio, nós temos o processo de soldagem a eletrodo, nós temos o processo de retificação, torneamento, fresamento, nós temos o processo de mandrilhamento. Esses processos são feitos por máquinas operatrizes CNC. Existem também alguns processos de usinagem convencionais. Além disso, temos o processo de furação e jateamento. Um detalhe também são os dutos, que conduzem a água para dentro da turbina. Esses dutos são feitos também de aço martensítico e são, no caso,
laminados e forjados a quente. Aqui nós temos o design de uma turbina Francis, a turbina que é utilizada na usina hidrelétrica Itaipu. No caso aqui, logo acima, à esquerda, na figura acima, nós temos então o duto que conduz a água do reservatório, que passa pelas palhetas guias que direcionam esta água para a palheta difusora da turbina. A água sai pelo canal de saída. E temos também o giro desta turbina mediante a passagem da água. Logo abaixo, em azul, nós temos a turbina Francis instalada horizontalmente. Aqui, nós temos a turbina Francis instalada verticalmente. E mais aqui ao lado, em destaque, duas turbinas Francis instaladas no país Peru, cada uma com capacidade de geração de 58,84 MW de potência, com um reservatório a uma altura de 178,38 metros e uma velocidade de rotação dessa turbina de 360 rotações por minuto. O processo da turbina Francis, de construção dessa turbina, ele começa muito bem antes. No sistema de software CAD/CAM, virtualmente é feita a construção virtual de todos os componentes mecânicos e eletromecânicos da usina hidrelétrica. Toda a parte de usinagem também é simulada, bem como é avaliado também através de simulações de mecânica de fluido, mecânica dinâmica e mecânica estática o funcionamento dessa usina hidrelétrica. Vamos então ao vídeo. Nesse caso, a demanda por engenheiros especialistas não só na parte de utilização do software, bem como na parte de cálculos que envolvem todo o processo virtual. Aqui nós temos então o processo total, onde a queda da água passa no sistema hidráulico que permite a entrada da água no caracol que conduz essa água às palhetas guias móveis que direcionam a palheta guia fixa da turbina, girando a turbina, transmitindo isso ao eixo que gira o rotor, que por consequência no estator gera a energia elétrica que é transmitida por redes elétricas pelas cidades onde estão designadas a receber essa energia. Aqui nós temos o processo de têmpera de um eixo que será utilizado no acoplamento da turbina com o rotor. Ele é colocado então num forno termoelétrico a uma temperatura de 1100 graus Celsius, aumentando assim a sua resistência mecânica, bem como a resistência à corrosão de ácidos minerais, ácidos orgânicos e sais que estão presentes em rios. Aqui é o processo de resfriamento, A retirada do blank cilíndrico do tanque de resfriamento e conduzido então para o processo de usinagem CNC através de um torno. Aqui nós temos um duto que conduz a água do reservatório. A Vert é uma das principais fabricantes do mundo de turbinas para usinas hidrelétricas, principalmente turbinas Pelton, Francis e Bulbo. Ela tem todo o arcabouço, desde a fundição, moldagem, usinagem, montagem de todo o sistema eletromecânico e mecânico da usina, de uma usina hidrelétrica, conforme o atendimento do cliente.
Aqui nós temos o processo, então, de usinagem da turbina Francis. Antes desse processo, nós temos o processo de fundição, nós temos o blank bruto. Esse blank bruto passa para um pré-usinagem e após essa pré-usinagem é encaminhada para uma usinagem final através de uma máquina operatriz CNC, como estamos vendo agora nesse vídeo. Lembrando que a turbina Francis ela pode apresentar de 10 a 500 toneladas de massa, conforme a necessidade de potência de geração de energia elétrica. No caso aqui, nós vemos a grandiosidade da engenharia na fabricação dessa turbina. Essa turbina está instalada na usina hidrelétrica Itaipu, e na usina hidrelétrica Itaipu, essa turbina apresenta uma massa de 300 toneladas. Aqui nós temos uma reportagem mostrando então a turbina Francis instalada na usina hidrelétrica Itaipu. Vamos então ao vídeo. Bora lá. Lembra daquele cano branco que a gente viu lá fora? Ele sai exatamente atrás de mim. Então, quando isso aqui está cheio d'água, tem meia catarata do Iguaçu passando. E essa caixa serve para a gente conseguir aproveitar melhor a força da água que está vindo lá de cima. A caixa é de aço e aqui a gente consegue ver as soldas, as divisas, mas só que ela está muito lustrada porque passa muita água aqui e vai limpando a caixa enquanto vai passando. E essa estrutura que você está vendo não gira, ela é fixa. A água vai entrar aqui e vai passar por essas pás de distribuição. As primeiras são fixas, mas mais para dentro já existe um segundo conjunto com pás móveis. Elas vão direcionar o fluxo da água para manter a turbina girando numa rotação constante. Bora ver as turbinas. Essas daqui são as pás do rotor da turbina, ou seja, a água vai bater nesse negócio aqui para fazer a turbina girar. Aqui eu tenho uma miniatura, dá para ter uma ideia de mais ou menos como é o tamanho disso aqui, porque a gente não consegue ver aqui perto. O detalhe é que a turbina tem 300 toneladas, você deve imaginar que não é nem um pouco fácil de movimentar isso aqui. Vamos tentar? Seria mais ou menos esse formato aqui. A água entra por essa ponta, claro que seria oco e não sólido como esse, e ela vai sendo distribuída para a turbina que estaria aqui no meio. Ela vem para cá, ela vai passar por essas pás e estaria caindo em cima de mim se isso aqui estivesse funcionando. Eu estou dentro da turbina, embaixo dela. Nesse ponto aqui, a água já deu para a usina toda a sua energia cinética. Ela fez movimentar um eixo que está ligado nessa turbina aqui, e esse eixo está acoplado aos geradores que estão lá em cima. Daqui para baixo a água já é devolvida ao Rio Paraná. Para ligar a turbina ao gerador, a gente tem esse eixo aqui, ele tem 3,70 metros de diâmetro. E o maior vão livre que existe dentro da represa, a gente consegue ver que cada tampa corresponde a um gerador e o comprimento total é de 1 quilômetro. O espaço aqui é grande desse jeito, porque imagina só se você precisar tirar uma daquelas turbinas que a gente viu. Elas vão ter que sair por dentro dessas tampas vermelhas e serem levadas por uma saída por esses guindastes que a gente está vendo aqui em cima. Basicamente, para gerar energia, a gente precisa passar um ímã perto de uma bobina de cobre. Aqui dentro a gente tem uma coisa parecida com isso, só que um pouco maior e mais tecnológica. O móvel é o rotor da unidade geradora, é onde tem os eletroímãs. Aqui então, a gente teria ímãs rodando no centro, seria como se a gente tivesse ímãs rodando no meio e as bobinas captando em volta. Exatamente. O pessoal aqui tá me corrigindo que o fio é tão grosso que ele deixa de ser um fio, ele já é uma barra. Aqui você está vendo por dentro a parte que gira mais escura, marrom, e por fora, em laranja, as bobinas que estão enroladas ali. Um detalhe interessante da Itaipu é uma máquina gigantesca, onde o rotor tem praticamente 16 metros de diâmetro, e a diferença que a gente tem de espaço físico entre a parte girante e a fixa é em torno de 2,5 centímetros de espaço. Nossa, no dedo quase não passa ali. Exato. Agora nós vamos ver nesse vídeo o processo de usinagem do eixo que é acoplado à turbina e ao rotor. A máquina operatriz é um torno CNC. Aqui nós vemos a ferramenta então removendo o material, realizando a usinagem. Lembrando que esse eixo, na usina hidrelétrica Itaipu, ele tem 16 metros de diâmetro.
Agora vamos falar sobre a turbina Kaplan. A turbina Kaplan, na figura aqui acima, nós temos a visão em corte. Então nós temos a entrada da água pelo duto, onde ela é direcionada por palhetas guias que se movimentam e direcionam esta água para dentro da turbina, movimentando as pás do rotor, ou as pás da turbina, e saindo aqui por baixo. Já nessa figura que estou destacando aqui, nós temos então a entrada da água pelos dutos, que são direcionados por essas palhetas guias que se movimentam, que direcionam a água para as palhetas fixas da turbina. Essa turbina passa a realizar um movimento em torno de seu eixo, transmitindo esse movimento ao eixo. Na outra extremidade do eixo nós temos o rotor, que recebe esse movimento, essa energia mecânica, e os ímãs fixos nesse rotor giram em torno de um estator que possui bobinas, e essa ação mecânica do giro gera a energia mecânica, transformando-a em energia elétrica. Aqui nós temos o vídeo, do projetista fazendo todo o projeto da turbina Kaplan, toda a parte de CAD, CAM e simulação da mecânica de fluido, mecânica dinâmica e mecânica estática. Não só da turbina, mas de todo o conjunto. Turbina, eixo, rotor, estator, duto. Então vamos ao vídeo. Aqui está analisando o duto. Como a água se comporta e quais são as regiões desse duto que estão sujeitas a tensão e cisalhamento, tensão, força. E aqui é a análise da mecânica estática, dinâmica, das hélices da turbina e também do cubo. Aqui é o conjunto montado. Nós temos ali a turbina. Estou passando aqui, a turbina montada, o eixo, e aqui o sistema eletromecânico que faz o movimento das pás, direcionando a água que vem do duto do reservatório, direcionando para as pás da turbina. Aqui temos o processo de usinagem, CNC, realizando então a remoção do material, permitindo então a correta angulação das pás da turbina. Essa é uma pré-usinagem. Aqui nós temos a simulação da usinagem. O projetista faz inicialmente uma simulação dessa usinagem, onde ele avalia o tempo de usinagem, o processo todo, e as especificações técnicas. Aqui nós temos as pás da turbina após a fundição. Ela vai passar por uma pré-usinagem após uma usinagem final. No caso aqui a usinagem também por máquina operatriz CNC. Aqui mais uma apresentação do processo de usinagem da pá por máquina operatriz CNC. E aqui o processo então, de acabamento, retificação da superfície e análise da qualidade, atendendo a todas as especificações técnicas de geometria, todas as tolerâncias geométricas do projeto. Aqui, a turbina Kaplan, o processo então desde a fabricação do molde, o processo de fundição, a peça sendo, o fundido sendo colocado no molde, e depois o molde sendo retirado e a peça sendo encaminhada para depois outros processos, no processo de usinagem. Vamos lá então ao vídeo.
Aqui está sendo construído então um molde. Após isso é feito então o processo de fundição, né? O fundido é colocado no cadinho, o cadinho é despejado no molde. Depois é retirado o molde, né? E aí nós temos a peça bruta a ser usinada posteriormente. Aí é o processo de usinagem. Também nós temos o mandrilhamento, furação. E aqui nós temos um robô que realiza então também a correção da superfície de acordo com a angulação correta, removendo o material. E aqui nós temos o processo de polimento, é feito manualmente, e a pintura e depois a montagem. Aqui nós temos um vídeo da turbina Kaplan para uso residencial em área urbana e também na área rural. Ela gera em torno de 15 kWh de potência. O interessante dessa turbina é que ela necessita então uma vazão de 1,8 metros cúbicos de água por segundo, gera 15 kW e precisa de um desnível de 1,7 metros. Ela foi construída para trabalhar de 1 a 8 metros cúbicos por segundo de água. Aqui o sistema caracol, né, que direciona a água para a turbina, fazendo o giro da turbina, e esse giro permite então a geração da energia elétrica. Nós vemos isso muito em fazendas e sítios na área rural no nosso país, principalmente em cidades do interior. Melhorias nos processos e redução nos custos, né? Atualmente, as principais pioneiras na produção de usinas hidrelétricas e principalmente de turbinas estão focadas agora no desenvolvimento de novos designs das pás das turbinas. Além disso, estão cada vez mais empregando a automação do sistema através de robôs, principalmente na usinagem e acabamento dessas pás. Além disso, há uma parceria, principalmente na Alemanha e na Suíça, em que o engenheiro mecânico interessado em trabalhar na área de desenvolvimento de turbinas, existem faculdades com parcerias com os fabricantes, permitindo assim termos profissionais mais qualificados e um melhor desenvolvimento dessa tecnologia de fabricação de turbinas. Algumas referências bibliográficas utilizadas no trabalho. Agradeço ao professor Thomas pelas orientações e conhecimentos transmitidos dos processos de fabricação e também aos alunos pela presença, atenção, e coloco-me à disposição para esclarecimentos das dúvidas. Obrigado.